Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Resenha Podcast. Meu nome é Matheus, estou aqui com meu amigo Gustavo representando a Unijovem da nossa igreja. Salve! Nosso primeiro convidado é o nosso líder Daniel, seja bem-vindo. Foi o último preletor aí do nosso culto jovem. Os dois últimos. Dos nossos dois últimos. Só dá eu. E é o cara aí do momento no nosso podcast. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora vocês estão assistindo. Sejam muito bem-vindos, esse é o Resenha, né, nosso primeiro episódio. E, Daniel, seja bem-vindo. Obrigado. Essa é uma perguntinha para começar devagar. Como é que você se sente sendo o nosso primeiro entrevistado? Boa noite, bom dia, o que quer que seja para quem, o horário que quem tá vendo. Bem, eu me sinto privilegiado, né? Com certeza, né? Porque, pô, a honra que a gente deu, né, mano? E a honra que vocês estão tendo, que é o primeiro podcast que eu estou ouvindo falar. Então, assim, é muita honra, né, de todos os lados. É isso. Mas muita alegria que a gente está aqui para trocar essa ideia com vocês aí. Então, para contextualizar, né, a gente vai estar aqui abordando alguns temas relacionados ao contraste entre a sua juventude da sua época, né? Que a gente sabe que é... Vai começar, né? pouquinho tempo. E a nossa atual, né? A que a gente tem vivido nos tempos de hoje. E para começar, a gente queria saber como é que eram assim, os cultos na sua época. Não tinha internet, essas coisas. Culto jovem, pá. Culto jovem, essas coisas, intercâmbio. Como é que rolava, como é que era, assim? Então, na minha época, foi uma época um pouco difícil, porque era uma época de transição. O culto jovem aqui de São Basílio veio de uma época bem lá atrás, que tinha os líderes que eram o André, o Anderson, que hoje é o pastor Anderson Maciel, que era assim, o culto jovem aqui era referência na Zona Oeste. Viu o pessoal de outros bairros, Caravana do Meyer, galera de longe. Era sempre às quintas-feiras, culto uma vez por semana. Então, assim, o negócio bombava legal. Quinta-feira? Eram as quintas-feiras. Caramba. E eu já peguei uma época de transição, que essa galera já tinha saído, já tinha vindo uma nova fase com o nosso querido pastor Paulinho. E também foi uma época que teve uma repercussão legal. E depois teve a passagem por outras gerações e deu uma murchada, né? Perdeu um pouco o fôlego e eu peguei essa transição aí. E nesse momento a gente pegou essa transição. Graças a Deus a gente conseguiu dar uma levantada, que a gente começou muito com a perspectiva de trazer o culto jovem para fora. A gente fez programações fora da igreja, evangelismo na praça, a gente foi para a praça do metrô da Pavuna com um caminhão tipo trio elétrico, fizemos programação lá. Maneiro. Então a gente começou a ter essa questão, e aí isso começou a trazer convites para a gente falar em outras igrejas, levar o louvor em outras igrejas. Então a gente começou a movimentar também algo que já estava um pouco cansado. Então foi difícil, um momento de transição, mas a gente conseguiu dar um segmento nesse sentido. Pô, maneiro que, diferente do que a gente tem vivido hoje, né? O trabalho deles era assim mais externo, mas a gente também está passando por esse momento de transição. Isso que eu ia falar agora, né? Que durante a pandemia, a gente ficou bem afastado, né? Dispersou bastante. Sem atividade, sem nada, mas eu lembro também que antes a gente estava bem ativo. Lembro da época da Aline, do Alessandro, do Emerson, foi uma época muito maneira, que a Unijovem, a gente era adolescente. A União tava cheia, a gente tinha muita atividade, e é muito bom ter essa atividade, porque, pô, marca muito. Pô, tinha aquele projeto de música, né, que a gente tinha o coral também, era bem maneiro. Mas a gente ia nas igrejas aí, cantar. E, pô, é muito marcante. A gente tava falando agora há pouco também sobre os acampamentos, essas paradas assim. A gente ainda tá em relação a esse povo aí essa galera mais antiga da velha guarda. Antiga, né? A gente tá muito devagar, né? Aí a gente queria saber também como é que... Umas histórias aí como é que foram lá na sua época e tal. Então, a gente tem bastante história. Algumas a gente não vai poder publicar, porque somos transformados e regenerados. Mas, assim, muita coisa, cara. Por exemplo, o básico de passar pasta de dente até o último fio de cabelo da pessoa, de botar creme de barbear no travesseiro do cara e pegar no meio do acampamento o pessoal dormindo. Eu tinha até esquecido dessa. Pegar pra jogar dentro da piscina. Pô, isso aí é interessante. Isso
Isso aí dá pra fazer hoje ainda. Dá. Amarrar a pessoa no tronco, amarrar um moleque na árvore, deixamos ele a noite inteira amarrado na árvore. Foi. Um abraço, Bruno. Mas assim, a gente aprontava, cara. Aprontava bastante. Ao ponto de, às vezes, os próprios líderes também perderem as estribeiras com a gente. Entrar na pilha legal de pegar uma panela, amassar a panela toda acordando todo mundo porque a gente atrapalhou o sono. Foi assim, tinha bastante coisa. Mas era legal. Acho que falta a galera de hoje viver um pouco isso. Não, a gente viveu um pouquinho, né? Tem aquela... Não, é muito pouco. Eu acho que pode ser mais. Como aquela história lá do amigo lá que era alérgico a talco. Pô, aquela lá... Não, Tá sabendo dessa aí, não? Não. Pô, essa é maneira. A gente tava no acampamento e tal. Aí a gente tá zoando, que a gente era mais velho, né? Zoando a galera e tal, zoando todo mundo. Quando foi de manhã, a gente tá se vangloriando lá. Aí veio uma tia lá que tava ajudando, né? Um dos responsáveis. Sim. Na cozinha. E a gente tá contando a vitória pra ela. Não, tia, a gente sujou fulano e tal, não sei o que, a gente fez isso e isso. Aí ela falou assim, mas pô, o que vocês usaram? A gente usou pasta de dente, talco, gelol. Aí ela, talco? Aí, talco, tia. Ela, mas vocês não sujaram o meu filho não, né? O fulano de tal. Não vou dar nome, tá, gente? Falou, vocês não sujaram o fulano de tal não, né? Ele é alérgico. A gente tinha acabado de sujar o rapaz. A gente encheu a cabeça dele de talco. Aí a gente se olhou assim, olhou pra ela. Não, tio, sujamos não. Mas pera, a gente vai ali no banheiro rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. A gente saiu correndo, acordou ele, enfiou debaixo da água, ele não entendeu nada. Deu um banho no cara. Um susto muito grande. Mas valeu a pena. Não façam isso. A história que fica pro resto da vida. Eu acho que o importante é ter a ficha, né, de cadastro. Falar o que é alérgico. Pra você poder saber o que você pode brincar ou não, né? Isso aí. Mas foi uma história maneira. Ou então, não mexe com pessoas, mexe com carro, né? Igual você mexeu com o carro do amigo, né? Não, gente, só mexe com carro. Cada um tem um ponto fraco, né? Não adianta também, não tem... Mas se for mexer com carro, tem que ser alguém que você tem intimidade. Exatamente, não um visitante. Porque o visitante ele pode ficar chateado. Bastante. Então vamos falar agora um pouco sobre uma coisa um pouco mais séria. Vamos lá. A gente sabe que até hoje em dia, né, a gente tem alguns problemas relacionados ao posicionamento como jovem em relação a várias coisas, né? Então a gente queria saber se na sua época era um pouco mais difícil se posicionar como cristão, se hoje é mais, como é que você vê? No assim? trabalho, assim, na faculdade. Porque agora, né, a gente tá... o pessoal da nossa idade, assim, tá começando a entrar, assim, no mercado de trabalho, na faculdade, convivendo com gente diferente. E a convivência acaba... A gente tem que conviver com outras pessoas, interagir, trabalhar junto e... É difícil, né, na maioria dos casos. E queria que você contasse um pouco da experiência aí também. Então, eu acho que na minha época e hoje, você, enquanto cristão, está sujeito às mesmas coisas. A ser confrontado a práticas que não deveriam ser as suas, porque o ambiente acadêmico, de universidade ou no mercado de trabalho, você vai conviver com pessoas que cada um tem a sua crença, cada um tem a sua prática. Mas, seja na minha época, seja como nos dias atuais, o importante é você se posicionar. Isso daí faz total diferença. Na minha época, eu nunca tive muito problema de relacionamento, porque eu sempre fui um cara expansivo, brincalhão. Então, eu não ficava excluído pela minha personalidade. E, num dado momento, quando aconteciam as sociais, as reuniões, ali era o momento que eu tinha que me posicionar. Quanto, de repente, a questão de bebida, por exemplo. E foi muito importante eu me posicionar. Porque às vezes a gente acha que se a gente se posicionar, a gente vai ficar... a gente vai ser mal visto, a gente vai ser excluído e tudo mais. Chato, né? O velho do grupo. Vai ser zoado. E o crente aí e tal. Só que, por experiência própria, todas as vezes que eu me posicionei, eu nunca tive esse problema. Poxa, de mal. Pelo contrário, quando você se posiciona, o cara que é do outro lado, você ganha o respeito dele. Vou fazer um parêntese. Desde que você seja coerente. Não vai dizer pro cara que, olha... eu não bebo. Não bebo, um exemplo esdrúxulo. Não bebo, porque eu sou crente. Aí o cara vai, não, tudo bem, vamos fazer a festa aqui, traz a Coca-Cola do Gustavo aí. Aí daqui a pouco olha pro lado e você tá fumando. Não, mas eu fumo. O cara vai falar, pô, tá brincando.
Então, assim, quando a gente se posiciona, a gente está trazendo para si uma grande responsabilidade. Já falava lá o Uncle Ben do Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grande responsabilidade. Então, a partir do momento que eu me posicionei, eu ganhei o respeito da galera que a gente convivia. E assim, longe de ser afastado, pelo contrário. As pessoas faziam questão de que eu tivesse. Talvez porque eu sou um cara legal, né? Não sei se é por isso, mas eu sempre participava. Eu gostava de organizar. Então, lá atrás, eu me posicionei. E vocês têm que se posicionar hoje. O posicionamento é fundamental nessa questão. Não tem outra postura, outro caminho. Ou você se posiciona ou você não se posiciona. Se você não se posicionar, você vai ser confrontado e uma hora você pode acabar cedendo ou você vai se sentir incomodado por uma questão ou outra. Mas se você não falou, como é que a pessoa vai saber que aquilo te incomoda? Então, você tem que se posicionar. E, fazendo aqui um outro parêntese, hoje em dia, principalmente no aspecto de universidade, a parte acadêmica, tem sido muito difícil, eu imagino, para vocês hoje se posicionarem. Por quê? A gente vive numa época que nunca se falou tanto em liberdade de expressão, nunca se falou tanto em democracia, em respeitar, em respeito às minorias, e respeito. Só que, hoje em dia, se você tiver determinados posicionamentos que contrariem, por acaso, uma minoria ou uma vertente ou um conceito que está na moda hoje em dia, as pessoas não te respeitam. Um exemplo, você está numa festa, aí que tem um copo de água e um copo de cerveja. Você vira para outro cara que bebe cerveja e fala, amigão, quer uma água? Aí o cara, não gosto de água. Aí você, tudo bem. Show de bola. Beleza. Aí o cara chega, aí vai na cerveja? Não, cara, obrigado, eu não bebo, não gosto de cerveja. Você não gosta de cerveja? Você é um cervejofóbico. Então, hoje em dia, eu estou dando esse exemplo aqui na brincadeira, no quesito água e cerveja, mas em qualquer aspecto, qualquer assunto, você, quando se posiciona, quando você contraria essas vertentes que a gente tem hoje em dia, questão do homossexualismo, questão do aborto, e N situações, a sua opinião, não respeitam a sua opinião. A sua opinião é uma agressão à opinião deles. Então, hoje em dia, está muito mais difícil para vocês se posicionarem, porque isso vai trazer para vocês, não vai trazer simpatia de determinadas fatias, segmentos da sociedade, mas é muito importante que vocês se posicionem. Isso aí não tem... É inegociável, porque senão vocês vão ser atropelados, senão vocês vão se sentir constrangidos, vocês vão ficar sempre pisando em ovos. Tem que... ou não é. A Bíblia já diz, né? A palavra se ensina tem que ser se ensina ou não. Então, vocês têm que ter essa preocupação e personalidade. É difícil. Ainda mais quando você está sozinho ali. Quando existem outras pessoas, você também é crente, você fica mais fácil você se amparar, você tá em grupo. Fica mais diluído, né? Exatamente. Agora, quando é só você, cara, não é fácil não. Mas você tem que fazer, cara. Porque Jesus morreu na cruz por mim, por você. Ele não teve vergonha de chegar lá e passar o que ele passou. Você vai ter vergonha de falar que não gosto disso. E isso vai te levar a um caminho de, às vezes, você até deixar de frequentar situações. Sim. O posicionamento, às vezes, não é só, olha só, vai fazer um churrasco? O pessoal sabe que eu não bebo, vai levar um refrigerante. Às vezes é você não participar até de certas situações, porque vai fugir do teu controle. Não vai... É um lugar que não te comporta. Quer um exemplo? Na época do meu pré-vestibular. Saí do cursinho na rua, tinha um bar, uma mesinha de sinuca. Aí tava jogando 2 amigos meus. Eu vim embora, entrei para conversar. Nisso, tinha aqui uma lata de cerveja de um cara, a lata do outro. Eu tava de fora. Aí um amigo foi no banheiro. Quando ele foi no banheiro, minha mãe passou. Aí tava eu segurando lá o taco. Do lado tinha a lata de cerveja aqui, a lata lá. 2 pessoas, 2 latinhas. 2 latinhas. No bar. Era tua, na cabeça dela. Quando eu vi minha mãe, eu falei, não vou nem falar nada. Deixa... Não, já entreguei. Aí, valeu. Fui embora. Vou tomar uns porra em casa. Vou falar o quê? Vou passar vergonha de me jantar na frente dos outros, cara. Mas tem coisas que você tem que ter esse discernimento às vezes. Cara, isso aqui não é nem lugar para eu estar.
Isso não tem jeito, cara. Faz parte da nossa vida e tem que ter esse discernimento. Também, como advogado, também já deve ter passado por algumas situações que você ficou meio assim contra a parede, que conflitar, assim, né? que ficou meio situações que já teve alguma situação que você teve que confrontar assim a sua doutrina, que você teve que defender o lado errado da história, algo parecido assim? Então, cara, assim, de bate-pronto, um caso que houve um conflito de crença com a questão profissional foi quando eu tive que assinar assessorar, né, a questão de uma união estável de duas pessoas do mesmo sexo. Ali eu tive que trabalhar naquele sentido, era algo que não faz parte daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que eu acredito, mas naquele momento ali eu trabalhei nesse job. Por quê? E aí eu até pensei na hora se eu ia aceitar ou não, mas como é algo que a lei, existe um dispositivo que regulamenta essa questão, eu acabei fazendo, entendeu? Não estava ali defendendo, levantando bandeira. Meu intuito ali, minha ação naquele caso não era essa, mas era uma questão profissional que eu precisei estar ali, e como é uma coisa que existe, os direitos deles têm que ser resguardados como o nosso. Uma coisa é o que a gente acredita em cima da Bíblia, que a Bíblia ensina. Outra coisa é o Estado. O Estado, ele tutela e regulamenta os direitos para todos nós, independente de raça, cor e opção sexual. Como todos cidadãos, né? Exatamente. Por isso que eu atuei nesse caso. Então, como eu não faço criminal, que seria de repente uma outra área onde eu poderia enfrentar maiores confrontos, essa foi a situação que eu me vi mais assim, atuando em algo que latente, contrário àquilo que eu acredito, aquilo que eu fui ensinado, aquilo que a Bíblia defende. Foi esse episódio. Fora isso, não teve nenhum outro, não. Entendi. Assim, no seu meio profissional, você acha que consegue ser uma pessoa onde consegue, assim, ser um exemplo ou pregar sobre, ou, assim, como eu posso dizer, cara? Calma. Deixa eu formular melhor para você. Se você consegue ser uma referência, ou se você consegue conversar, evangelizar pessoas, sabe? No seu meio profissional, ou você prefere não lidar assim? Então... Eu sei que você tem um amigo seu, né? Que você tem conversado e tal. Sim. Mas você consegue... Na verdade, às vezes, dentro da dinâmica ali, da relação com o cliente, às vezes você não tem muita abertura para isso. E o que eu procuro fazer sempre é o testemunho. Às vezes, certas atitudes minhas, no contexto ali, a pessoa acaba sabendo que eu sou cristão e tudo mais, e isso pode, de alguma maneira, ser ponte para uma reflexão, para comparar. Pô, o cara é diferente, mas por causa disso, o cara é cristão e tudo mais. Mas, de fato, assim, de ser incisivo, só em questão de divórcio. Quando eu pego o divórcio para fazer, não é que eu vá evangelizar, mas eu tento, às vezes, com os dois, quando é possível, com o marido e a mulher que querem se separar, fazer com que eles reflitam sobre a decisão que eles vão tomar, e eu trago como pano de fundo os ensinamentos, toda a nossa doutrina, né? Exatamente. Aí eu vou ali devagarinho, poxa, cara, o que Deus uniu não é para o homem separar. Aí a gente vai tentando, mas fora isso, de forma incisiva, não... Acho que é até invasivo às vezes, né? É até melhor ir por esse caminho do exemplo arrasta, né? Sim. Porque tem hora que nem cabe. Sim, porque assim, quando você consegue estreitar uma relação com o cliente para sair do profissional para o pessoal, é mais fácil. Agora, o cliente meu, dono do seu mercado, não tem muito abertura para eu chegar lá e de repente atravessar essa questão de vou evangelizar ele. É difícil, entendeu? Mas que esteja fora do contexto, né? Exatamente. Mas às vezes situações acontecem que você
pode inserir. Por exemplo, eu não era nem advogado, eu era conciliador no Juizado Especial Criminal. O que era isso? O juizado onde tratavam os crimes de menor potencial ofensivo. Ameaça, injúria, calúnia. Iam para esse lugar, a pessoa ia na delegacia, registrava a ocorrência, tinha essa audiência no juizado e eu fazia essas audiências. Eu consegui uma vez uma briga de um pai e um filho. Dessa vez, ele como conciliador, eu caminhei muito assim, usando argumentos religiosos, do cristianismo, para falar sobre essa questão do conflito de pai e filho. No final, os caras se abraçaram, choraram, que incrível, renunciaram àquele processo. Ali eu usei mesmo, parecia que eu estava no evangelismo, entendeu? Mas... Igreja no tribunal. Isso. De chegar e falar, cara, no final dos tempos, pais contra filhos, filhos contra pais. Aí o amor... Eu fui meio parecendo uma pregação. Isso nem era advogado, era faculdade, a gente estava estagiando. Caramba. Mas aí ali eu vi uma brecha assim, absurda. Porque eu gostava muito de tentar resolver, encerrar, fazer as pessoas enxergarem que aquilo era besteira, uma briga de vizinho. Cheguei pro vizinho e falei, cara, tu briga com teu vizinho é a primeira pessoa que vai te socorrer quando você tiver um problema. É verdade. É o cara que mora do teu lado. Tu vai brigar com o cara? Só tiver você sozinho em casa. Exatamente. Se tu passar mal, vai chamar quem? Cansei de resolver brigas assim, pelo menos naquele momento, com esse argumento, o cara refletia, realmente. Você tá disposto... Aí fala, você tá disposto... Você tá disposto a se mudar? Aí o cara, não, acabei de comprar casa. Eu falei, então, o que é mais fácil? Você se mudar ou você fazer as pazes com o cara e chama pra um churrasco? Aí as pessoas se acertaram. Provocava reflexão nelas, né? É exatamente isso, cara. Exatamente isso. Não tinha outra questão, porque era a minha função, conciliador, o nome já dizia. Tentar com uma conciliação ali. Às vezes dava, às vezes não dava. E vida que segue. Isso aí. Esse assunto já é um pouco recorrente, você já falou bastante não, algumas vezes, sobre como surgiu o desafio, como Deus te chamou para poder ser líder dos jovens. Você falou na igreja, né? Na última pregação. Na última pregação você contou assim por alto como surgiu o desafio. Aí eu queria que você contasse também como é que foi lá no início, assim, como Deus conseguiu te incomodar de certa forma para que as coisas fossem tomando forma. O que virou a chave para você para chegar meter a mão e falar assim, bora. Para dar o início, assim. Então, como eu falei no domingo, é algo assim que é plano de Deus mesmo. Porque eu estava estava numa fase que eu estava pedindo para ir embora. Minha intenção não era nem mais ficar em São Basílio. E Deus, ele vai agindo e movimentando as peças conforme a vontade dele para a gente poder enxergar a missão que ele quer dar para a gente. Então, num dado momento, eu fui participado de algumas coisas que estavam acontecendo com a galera dos jovens, né? O pessoal estava meio acelerado, Bem acelerado. Bem acelerado, dando muito bote errado. E assim, eu, desde cedo, eu fui líder de adolescente, presidente da União de Adolescente, eu fui líder de culto jovem. Então, eu sempre tive essa questão de liderança, desde cedo. Mas nunca pensei, como eu estava nessa fase bem desligado das coisas de Deus, bem no modo avião, eu não estava preocupado com isso. Só que num dado momento apareceu essa questão, eu fiquei sabendo, e nessa hora Deus me incomodou. E aí vem a questão de você saber qual é o teu chamado. Sim. Todos nós temos um chamado. Com certeza. Eu ainda estou querendo saber 100% qual é o meu. No final. Porque eu acredito muito que o chamado, às vezes, na maioria das vezes, como diz o pastor, né? Às vezes, muitas vezes e algumas vezes, o chamado está ligado ao dom que Deus te deu. E eu não tenho dúvida do dom que Deus me deu. Deus me deu o dom de falar. Ainda que alguém não goste de quando eu fale. Mas Deus me deu o dom de falar. Deus não me deu o dom de cantar. E quando Deus dá um dom, como Deus não me deu o dom de cantar, eu posso não cantar. Não é meu dom. Cantei um culto jovem com vocês, 1 ou 2, não sei. Acho que foi só um. Só um pra não cantar. O outro você fugiu, né? O outro eu fugi. O outro você fugiu. A outra garganta não deixou.
Então, assim, eu posso não cantar. Agora, aquilo que Deus te dá como dom, você tem que usar. E aí, como eu disse, eu não sei qual é o meu chamado final, mas eu sei qual é o meu dom. E por eu ter em mim, Deus ter me dado essa questão de liderança e tudo mais, as coisas foram se juntando. Do jeito que as coisas foram chegando, como eu estava num caminho de saída, conforme aquilo veio chegando para mim, aquilo me fez, gera o Espírito Santo. Imagino eu tocando, por que isso está chegando para mim? E a Viviane, várias vezes, sempre comentou assim, mas por que a gente não vai ajudar com o jovem? O Douglas, uma época que ficou à frente com os jovens, ele me chamou. Daniel, me ajuda lá, cara. Você tem perfil, o pessoal vai se amarrar e tal. Eu falei, Douglas, esquece, irmão. Pra mim não. Esquece aí, cara. Eu tô noutra vibe, eu não quero dor de cabeça, não. Tá ruim pra me manter, como é que eu vou ajudar alguém? Eu tô precisando de ajuda. Eu falei isso pra ele. Caramba. Como é que eu vou ajudar alguém, cara? Não, esquece, cara. Ó, foi mal, me perdoa. Mas tu sabe que comigo é assim, ou é ou não é. Eu não vou chegar e abraçar uma causa para fazer meia boca. Ou eu pego e faço com... Não vou dizer que eu faço o melhor, mas eu faço o meu melhor. O melhor que você pode, né? Eu vou dar o meu melhor. Ou eu não faço. Não consigo ficar de migué, cara. Ele, não, beleza. Isso, 3 anos, 2019, acho que ele veio falar comigo. Foi antes da pandemia, pô. Antes da pandemia. Foi. Um processo. Eu lembro da época do Douglas. Então... Abraço, Douglas. Então, assim... Não era algo que não passava pela minha cabeça. Aí Viviane falando, amor, vamos... Você tem, eu acho que Deus vai te usar lá. Tal. Não. Por quê? Eu não, homem falando e mulher falando pra mim, e o que eu queria, o que eu sentia. Mas aí quando as coisas vieram caminhando, as coisas vieram se ajustando, Deus veio falando, eu senti que seria era o momento de falar, tanto que minha ideia inicial, quando esses problemas, os relatos do que a galera tava fazendo veio até mim, eu falei, vou marcar os responsáveis na época, eu pedi uma autorização para marcar uma reunião com a galera. Eu vou falar com eles. E a minha intenção, nesse dia, era chegar lá e rasgar o verbo. Foi aquela sexta-feira, né? Aquela sexta-feira que a gente se reuniu. A minha ideia era chegar lá e falar, cara, olha só, o que vocês estão fazendo? Chega com o pé na porta mesmo. Vocês estão de brincadeira? E tipo assim, tu acha que tá passando batido? Você tá fazendo isso. Eu ia chegar, cara, porque na minha concepção, e aí como é que Deus faz as coisas? Eu fiquei inconformado ao ponto que vocês estavam chegando, a galera estava chegando. Eu falei, alguém tem que falar para eles que isso está errado. E vai ser eu. Eu não tenho medo. Vou chegar lá e vou falar. Gostou. Não gostou, paciência. A ideia era essa. Só que isso foi ano passado que eu tive essa virada de chave. Essa questão de que vou falar com eles. Show. Isso foi, acho que, março. Pô, bem no início, então. Aí o negócio foi se arrastando. E eu já pensando o que eu ia falar pra vocês. E acontecendo já formulando a bronca. E o negócio chegando cada vez mais. Eu falei, cara, tem que mesmo rasgar. Tem que rasgar esse pessoal. Vou rasgar. Que isso? E foi chegando. E ao mesmo tempo, chegou uma hora desse meio tempo que eu falei, cara, vou desistir. O negócio do bagulho tá muito doido. Pô, não para. Não, e vai dar pra mim não. Tal. Só que as coisas foram... O tempo foi passando e Deus foi me dando um discernimento pra mudar a estratégia. Show. Ao ponto de quando a gente se reuniu naquela sexta-feira, uma abordagem primeira completamente coisa que eu falei diferente. pra vocês, falei, galera, eu vim aqui, não é pra ficar apontando pra ninguém, nem dizer, usei até uma expressão mais Foi. ficar ditando regra pra ninguém aqui não. Tal. E aí naquele dia, eu vi, Deus confirmou pra mim, quando eu acabei de falar, 2, 3, nem lembro quantas pessoas falaram, Daniel, é exatamente isso que a gente está precisando. Ali juntou a fome com a vontade de comer. Ali eu entendi e falei, caramba, realmente o que eu estava achando que era propósito de Deus, eu estou vendo aqui a confirmação. Porque naquele dia, lá, as 15 pessoas que estavam lá, tirando 2, 3, eu não tinha contato com ninguém. Eu mesmo, né? A gente não se falava. Você não tinha motivo nem para ter ido naquela reunião. Eu fui com raiva, na verdade, tá ligado? Eu fui com o coração fechado. Foi arrastado, né? Foi arrastado. Exatamente. E assim, você vê como é que era de Deus, que a gente está aqui hoje. É verdade. A gente está aqui hoje. Ninguém imaginava. Ninguém imaginava. E do que? 3 meses? 3 meses. A gente está aí numa vibe de... Já teve um monte de coisa campa dentro, a gente está com coisas agendadas, congresso que vai sair, o pré-congresso. Então a gente está ali, chegamos para somar junto com o pastor Anderson e com a Keila.
E a intenção é só cada vez mais ver as coisas andarem e conforme Deus quer. Exatamente. E aí foi a hora que eu falei, eis-me aqui. Deus, é isso que tu quer? Essa é a minha missão agora? Beleza, então vamos tocar. Porque tem a questão que eu falo que eu não sei de fato qual é o meu chamado. Tem umas pessoas que falaram umas coisas pra mim que me assustam quanto qual é o meu chamado. Uma vez eu fui conversar até com o pastor Anderson, lá na PIB. Nesse processo que eu tava... Outro pastor Anderson, não? Não, o Anderson Maciel, que hoje é o tá. pastor da PIB da Penha, ele estava na PIB de Campo Grande, como pastor da família. Show. Eu fui lá fazer um gabinete com ele, na época eu estava bem desanimado, querendo sair, e ao mesmo tempo aquela coisa, o espírito incomodando. Ele chegou e falou um negócio pra mim sobre chamado, que eu fiquei com medo. Eu falei, não, nem isso não, pastor. Tem certeza que é isso? Tem certeza. Aí ele falou assim, não adianta correr. É pior. Eu corri, não teve jeito e tal. Então assim, não sei. Mas o meu desejo é, eis-me aqui. Não quero andar fora do propósito que Deus tem pra minha vida. Isso que eu não quero. Eu cansei de andar por mim mesmo. Que é o nosso mal. Cara, quando a gente começa a andar por nós mesmos, a gente só se dá mal. Com essas crises de independência, né? Que a gente esquece e começa... A gente quer viver por nós mesmos, cara. Então a gente tem que... Eu até falei pra minha avó outro dia, a gente é burro. Quando a gente tá andando com Deus, caminhando com Deus ali, a vida fica leve. Pô, cara, até os problemas eles ficam com outra parada de encarar. Porque você sabe que você não tá sozinho. A tua ansiedade você deposita nele. Sabe? Aquela questão de você saber realmente que quem tá por você... Acabou, é isso. Tô tranquilo. Relaxa. Tá na mão de Deus. Aí a gente vai se distanciar disso. Aí começa a dar cabeçada, cara. Fica tudo mais difícil. Tudo. Aí você não enxerga isso. E muitas das vezes a gente caminha para viver por nós mesmos. A gente não tem essa... É burrice. Não tem outra palavra. É burrice. E a gente é burro às vezes. Infelizmente. Não tem jeito. Então, assim... finalizando a sua pergunta. Houve essa questão, eu senti essa convocação, me coloquei à disposição e estou aqui. Até quando? Não sei. Até quando Deus entender que é para eu estar aqui com vocês. Até porque uma das coisas que mais me deu assim brio de não, eu vou, além da questão de fazer as coisas por Deus, foi quando eu, nesse processo de me colocar, de buscar, de estratégia e tal, de chegar a pessoas para mim e falar assim, cara, vai fazer isso? Legal, mas foca nos que estão vindo ainda, porque essa galera aí já deu. Essa geração aí já foi. Aí eu olhei assim, eu falei, não, foi não. Não, já foi. Ou seja, já desistindo. Já abriram mão, já... Não, essa galera esse nível aí, esquece. Tem mais volta, né? Não tem mais volta. Eu falei, pelo amor de Deus, que Deus que esse cara serve? Que cristianismo que esse cara acredita? Entendeu? Então isso também foi um negócio que me deu uma motivação de encarar o desconhecido. Eu entrei de cabeça na interrogação. Sem saber se ia rolar, se a galera ia aceitar, se ia... Mas como a obra não é minha, o projeto não é meu, é de Deus, cara, eu confiei. Falei, se não for, Deus vai mostrar outra coisa. Eu falei, pô, Deus, foi mal, entendi errado, tá? Não, tava vendo aqui o desenho aqui da planta do projeto. Peguei a rede do Wi-Fi errado aqui, mas acerta aí. Mas pelo que eu tenho visto, acho que não é. Acho que a gente tá no caminho certo. No caminho total. 3 meses atrás a gente não tinha perspectiva de nada, pô. Você tá fazendo nada. A gente já fez culto jovem. Pô, 3 meses depois a gente tá no podcast, mano. Primeiro episódio. Exatamente. E não só isso. Uma coisa que me deixa satisfeito é de ver em você, Matheus, em você, Gustavo, e em outras pessoas, uma mudança de comportamento. Você percebe que o que a gente está falando está encontrando morada. Sim. Então, assim, vocês estão enxergando que do jeito que estava, não estava legal e que tem que focar em outras práticas que vão te levar a outro caminho. Isso que dá prazer, dá satisfação. E isso é o quê? Isso é mover de Deus, cara. E esse é o objetivo, né, mano? A gente mudar ali e viver imerso ali na presença de Deus, na relação com Ele. Até porque, cara, esse trabalho, se eu for pensar sobre uma perspectiva individual, o que eu ganho
entrando para trabalhar com jovens, eu ganho muita coisa. Por quê? Para eu poder passar algo para vocês, eu tenho que viver. Com certeza. Porque assim, uma coisa é você com adolescente, de repente, que é mais imaturo, você engambelar, você vir e só arrotar discurso. Vai ser difícil um adolescente ou outro... Dar um contra-argumento, né? Não, então, tipo assim, comparar, peraí. Confrontar. Não bate, né? O comportamento não bate. Vai ser só aquele cara que é de repente, a semente do mal já. Que aí você, quando ele falar, tu já arruma um motivo, já exclui você. Aí você dá uma bronca no cara pra minar isso. Mas com jovem, não. Jovem, cara, já é pessoal adulto. O cara já tem outro discernimento. Então, como é que eu vou vir com um discurso e com uma outra prática? Então, a começar em mim, questão de buscar... Eu tô sendo o maior beneficiado disso tudo. Por quê? Eu tô cada vez mais buscando intimidade com Deus para poder trabalhar com vocês. E eu só tô crescendo, crescendo, colocando os meus dons. Eu não falava há muito tempo na igreja, cara. Não falava. Nunca. Até porque eu não me sentia mais digno disso. Tu vai se sentindo tipo, não, quem sou eu? Porque uma das coisas, quando eu vejo essa questão, esse desafio diante de mim, eu tô aqui, logo eu. tô quase saindo, como é que eu vou lá, cara? Mas aí Deus fala, calma, tá aqui, só esteja de pé e disponível que eu vou te usar. É isso. E aqui estamos. E, se Deus quiser, vamos continuar caminhando. Pô, legal que você citou o incentivo da Vivi, né? Nessa sua retomada na virada de chave. E, particularmente, né? Eu sinto que a Vivi é uma pessoa muito espiritualizada, né? Ela é muito mergulhada, assim, no relacionamento com Deus. E eu queria saber, assim, como é que é, né? O relacionamento de vocês depois desse ingresso de vocês, assim, com a juventude. Se ela abraçou a ideia, se ela te acompanha em tudo, como é que você se sente em relação a isso? Então, a Viviane, amor, beijo, hein? Te amo. A gente tá aqui, mas sabe que eu te amo, tá bom? Tem que agradecer a bateria Vivi, do celular acabou. Agradece aí por... Tem que agradecer a Vivi por ceder o nosso querido. Liberar nosso pelo horário, né? Ó, são meia-noite e 9. A gente tá gravando aqui meia-noite e 9. Muito obrigado, Vivi. Isso aí. Então, voltando. Beijo, amor. Cara, ela foi peça fundamental nessa questão. Porque há muito tempo, já há algum tempo, nesse momento que eu tava desgarrado, foi um momento que ela escolheu por si só mergulhar. Ela começou a entrar em diversos grupos de leitura bíblica, questão de lettering que ela fazia, que eram leituras bíblicas que depois tinha uma arte que ela faz muito bem, ela manda muito bem nisso. Foi incrível lá. Ela faz os negócios sensacional, ela tem muita habilidade. Então ela mergulhou, começou a comprar, cada hora era uma bíblia nova que chegava lá em casa. Até perguntei pra ela, vai abrir concorrência com o Brum? Só me fala. Que a gente tem que... Porque não é possível. Bíblias atrás de bíblias e tal. Então ela mergulhou muito. Ela foi assim... No momento que eu estava mais dispersa, em falha, né? isso. No momento que eu estava no pouco, ela estava no muito. Ela buscando. E isso foi fundamental, porque em todo momento ela via que ela estava numa vibe e eu estava em outra. Então ela orava por mim, tudo mais. E quando apareceu essa questão que eu comentei com ela, que ela viu, que ela me conhece, a gente tá junto, a gente vai fazer 10 anos de casado, a 18 juntos, de namoro e casado. Então quando ela viu que eu me voltei para isso, ela percebeu que isso poderia ser algo que ia me aproximar, ela deu total apoio e foi extremamente fundamental. Ela realmente foi sábia nesse ponto para edificar o lar através desse momento que eu não estava buscando e ela estava buscando. Incrível. E ela continua. Vários grupos, você vê que sempre que ela no grupo ela joga umas questões de devocional, ela tá vendo essa questão pra gente implementar do plano de leitura. A gente vai começar, né, essa parada aí. Já viu agora, já vou até adiantar aqui, pra galera que vai primeira mão, que a gente vai fazer sorteio de bíblias específicas de 4 evangelhos que se confrontam dentro da leitura que a gente vai fazer. É um negócio muito maneiro. Tô precisando de uma bíblia mesmo. Não, mas essa também só tem 4 evangelhos. É uma bíblia de estudo... Tem um nome, não é linkado, não. É um evangelho marcando com o outro para você explicar. É um negócio muito maneiro, muito maneiro. Ela tem um de Salmo e Provérbios que ela está mostrando.
e ela quer ver um de 4 evangelhos do Novo Testamento que a gente vai entrar nessa leitura. Então ela está muito ligada, muito assim, buscando direto, e foi peça fundamental para a minha transformação. Tenho certeza que Deus atendeu a oração dela para eu poder voltar ao meu papel. E é importante, porque assim, nós homens, nós temos o papel de sermos os sacerdotes da nossa casa. Com certeza. E durante esse tempo que eu estava no modo avião, eu não fui. Pelo contrário, cara. Às vezes me irritava. Ela lá, a gente vendo alguma coisa, e ela tá na cozinha fazendo janta, e com o telefone assim, ó, vendo live, vendo podcast, escutando negócio. E aquilo me irritava. Como é que pode? E você entende isso, né? Você não tá vivendo aquilo, e a pessoa tá vivendo do teu lado. Realmente, já passei por isso. Já passou por isso. Então, assim, me irritava. E hoje, graças a Deus, pô, a gente tá junto, ela vê uns vídeos, me manda, a gente troca ideia. Ela tá super feliz de ver que eu tô voltando a pregar, algo que ela sabe que é uma coisa que Deus me deu o dom. Então, assim, é fundamental. E tá super animada. Tanto que no início, quando eu falei com vocês, a gente começou, ela ficava, vem cá, que hora que você vai falar que eu tô junto? Eu falei, calma. É que você demorou pra anunciar também, né, Danilo? Demorei, porque eu falei, amor, o melhor a gente guarda pro final. Tá certo. A cereja do bolo, calma. Ela, mas as pessoas têm que saber. Você não tá sozinho? Então eu falei, calma, vai chegar o momento, vamos entrar devagarinho. Mas ela tá super animada, fica... toda hora ela vê alguma coisa, ela, amor, olha só, o que você acha disso pra gente levar pra eles? Tal. Isso é maneiro. Bacana. Então, assim, ela mergulhou de cabeça também, cara. E é importante, sempre, em qualquer situação, quando vocês vão chegar nesse momento, quando vocês casarem, o casal caminhar junto. Não adianta um querer caminhar para a direita e outro para a esquerda. Os caminhos têm que convergir. E nesse momento a gente está, graças a Deus, bem alinhado. E é importante, cara. Porque, assim, uma das coisas que ela falou para mim, e isso gera discernimento pelo fato de ela estar bem próxima e alinhada em intimidade com Deus. Moço, está preparado para a gente enfrentar dificuldades quando você se colocar de fato para fazer esse trabalho? Como assim? O inimigo não vai estar satisfeito. Com certeza, não. Ele vai atuar, vai tentar derrubar a gente, vai mexer no nosso relacionamento. E de fato, cara, isso... Depois que eu comecei, que a gente está nessa empreitada, em diversos momentos, coisas que nunca foram um problema começaram a ser ao ponto de, tá vendo isso aí, seu inimigo, vamos... O discernimento para enxergar tem que estar acontecendo, porque realmente situações que mínimas que ganham vulto no relacionamento. Quando a gente está mais ligado assim na igreja e tal, nas praias de Deus, a gente consegue perceber nos detalhes assim o que é o obstáculo ali no caminho. Não é aquele negócio de espiritualizar tudo, né? Mas quando a gente está assim, mais imerso no relacionamento com Deus, a gente consegue perceber o que é ou não ataque do inimigo. Porque né? no fundo, a gente está numa guerra espiritual. Com certeza. Hoje ainda mais. Então, mas ela fez esse aviso para mim, e quando ela fez isso, falou isso, na hora eu respondi, eu falei, não, vambora, tal. Mas eu não tinha ainda a dimensão do que ela estava falando. Eu só fui ter depois que eu comecei a ver. Coisas mínimas, cara, dentro de casa, assim. Porque eu sou um cara... Tu me vê, difícil tu me ver mal-humorado. Difícil, sempre de boa e tal. Mas quando vira a chave, tem que ter muito controle. Porque quando eu fico nervoso, irmão... perco a linha, sabe? De destemperar e tal. Então, dentro de casa, o inimigo vai usar, cara. E dentro de casa, você às vezes, você é menos impaciente do que tu é na rua. Você tolera menos coisa. Não era pra ser, né? Era pra ser o contrário, justamente. Mas às vezes, entendeu? Então, assim, com as crianças, às vezes, sabe? Criança, as meninas vai brigar por uma coisa. Então, para resolver essa questão... De repente eu entro com uma atitude um pouco desmedida naquele momento que eu não entrava antes e você, caramba, sabe? Você vê nitidamente. Então aí que você tem que estar realmente com a tua comunhão ali para você ter esse discernimento para exercer os frutos do Espírito, cara. Porque senão você acaba... Isso te afasta. Isso você te confronta na hora. Caramba, tá vendo? Tá fazendo isso? Aí depois vai lá falar para jovem. O inimigo vem na hora e fala isso na tua cabeça. Caramba. Você...
tá sempre ali, tem que ficar atento. É punk, mas... Não tem jeito. Sobre a parte do sacerdócio, né, que você falou que ela te auxiliou a retomar, né, a reassumir esse papel, tem uma frase do Douglas Gonçalves que ele fala numa pregação que é muito incrível. Ele fala assim: não viver o seu sacerdócio é jogar o sangue de Jesus Cristo no ralo. Então, assim, você que não está exercendo o seu sacerdócio, saiba que você está jogando o sangue de Cristo no ralo. O Cristo que morreu por você, o Cristo que entregou tudo, que assumiu todo o fardo do pecado, para que a gente estivesse aqui hoje. Então, repense. Forte. De fato, a gente, mudando um pouco de assunto, a gente tem evoluído bastante, né, nesse período, com essas atividades e tal. E é legal também ver todo mundo caminhando junto. Tem a diretoria e tal, todo mundo trabalhando com um foco só e também se programando aí para os novos eventos. Eu queria saber a sua expectativa, assim, como você vê a gente daqui a um tempo. Também tem o Anderson que vem tá sempre passando mais ideias pra gente que, pô, a longo prazo a gente vê uma mudança gigantesca. O Anderson assim. Dos teclados, que tem um pastor Anderson, tem o Anderson dos teclados. Tá aqui com a gente agora. Tá aqui com a gente aqui. Ele tá sempre passando várias ideias maneiras pra gente que, pô, a gente vê que a gente pode melhorar bastante, sempre nos detalhes, assim. Sempre somando, né? Sempre Aí eu queria saber como que você enxerga a gente daqui algum tempo, assim, nem tanto, mas... Vamos chamar até o final do ano. Peraí. Então, cara, vou ser bem sincero. Primeiro, o que eu acho mais importante, além da mudança, da chave virada, mais difícil do que mudar é se manter. Então, a primeira perspectiva que eu tenho, e é uma esperança que eu venho nutrindo, é que vocês mantenham essa pegada. Importante. Isso é importante, que não seja algo passageiro. Tá? Segunda questão, como vocês comentaram, o Anderson dos teclados. Tem várias ideias para vocês. Isso mostra algo muito importante. Ninguém tem perspectiva sobre algo que não tenha potencial para evoluir. Pô, show. Ninguém vai chegar, vamos dar um exemplo. Ninguém vai chegar na nossa pelada, por exemplo, pro Sidão e vai falar assim: Sidão, se vai chegar um olheiro, esse aqui vai jogar no Real Madrid. Não vai. Sidão, abraço. Beleza. Vou mandar o link desse vídeo pra ele, o corte, né? Então, não vai. Agora, por exemplo, vai chegar um cara bom da nossa pelada lá. Não vou nem falar o nome porque não tem ninguém nesse patamar. Mas um visitante. E vai falar assim, ó. Esse aqui vai jogar no Real Madrid. Só tem perspectiva onde tem potencial. Então o fato do Anderson ver e enxergar isso já mostra para vocês, é um feedback para vocês enxergarem que vocês têm potencial. Eu não tinha olhado por esse ponto de vista. É uma perspectiva... Então, isso já é algo que eu já fico feliz. Porque é sinal que eu não tô maluco. Eu não tô vendo pelo em ovo. E realmente existe. Então a perspectiva que eu tenho, vamos botar a curto prazo, que é o final do ano. Sim. É que 31 de dezembro de 2022, a gente feche o ano e que a gente faça uma retrospectiva e a gente possa ver que além do ativismo, o que seria isso? Várias programações realizadas, congresso, culto jovem, social, célula, que além disso tudo, que tudo isso não foi em vão, não foram somente programações. Que esse crescimento em número de programações se reflita no crescimento na vida de cada um, na vida espiritual de cada um. Com que certeza. Vocês evoluam ao ponto de trazer aqueles que lá atrás estavam com vocês no bote errado, que venham para o caminho certo. Tomara. Que eu conversei com vocês. Para alcançar essa galera, o exemplo de vocês vai ser o maior testemunho. A vida de vocês vai ser o que vai falar mais alto. Então, o que eu espero a curto prazo é que até o final do ano não seja fogo de palha. Que a gente consiga estar firme, coeso como um corpo. Hoje, se nós somos... tivemos evento, um acampa dentro com 35 pessoas.
Nossa união de treinamento, a gente está mantendo uma média aí de 10. Culto jovem, a gente está numa escala progressiva. 50, 100. Domingo a gente fez um domingo aí só online. O Gilberto passou pra gente, acho que eram 200 e poucas pessoas na conta. Mais o que tinha. E foi um dia que até domingo tava vazio, um pouco vazio. Domingo à noite, frio, semana de feriado. Então, que a gente continue evoluindo, não só em número, mas na questão de amadurecimento espiritual. E aí, curto prazo, 31 de dezembro. Cumprimos isso, resgatamos, reacendemos, reavivamos, renovamos os que estão aqui, que a gente dê continuidade para que a galera que está vindo dos adolescentes enxergue um caminho, que essa ponte, essa transição seja realizada. Sem essas intercorrências, né? Sem intercorrências, porque a galera dos adolescentes estão vindo numa pegada legal já há um bom tempo. Sim. E aconteceu isso na minha época, de você não querer ir para a juventude, para o jovem, porque no jovem sempre foi mais morto. Paradão, pô. Parado. Por quê? Sempre foi. Os adolescentes, o líder vai puxando, aquela questão da subordinação é maior, então é mais fácil de tocar. Os próprios pais, né? Os pais, o jovem não, já tem aquela autonomia, não vou hoje não. Aí o negócio acaba dando uma desacelerada. Que isso não aconteça, que eles possam enxergar que a roda continua girando e continua girando em outra rotação. E essa diferença de rotação, que não seja algo ruim, é porque são novos tempos, é amadurecimento, é evolução. Então, a curto prazo, continuidade. A médio prazo, que haja consolidação. Daqui a pouco vocês vão estar casando, vão estar indo para a união de casais. Que hoje, o que está sendo plantado, vocês colhem lá na frente. E é muito importante isso, porque da minha juventude, hoje, de 100% dos jovens, aqui na igreja, eu vou te falar que tem 10%. Caramba. Aqui na igreja. E assim, isso é muito... É grave. E numa época que tinha bastante ativismo. Por isso que eu estou te falando aqui. Tem que ir além do ativismo. Então a perspectiva que eu tenho para vocês, e eu vou parar aqui a médio prazo, porque a longo prazo já sai da juventude. Então é isso. E que no futuro vocês tenham condições de serem líderes também. Ou naquilo que Deus colocar como ministério de vocês. Porque a hora é agora. É a gente lembrar de Deus na nossa mocidade antes que venham os dias maus. Já fala em Eclesiastes. Então a perspectiva que eu tenho é essa. Estou animado de ver que a gente está saindo de um cenário de ostracismo, de inércia, que é o que estava acontecendo, e estamos caminhando, ganhando impulso, está girando. E isso, lógico, vai depender de vocês. Com certeza. Então, assim, que vocês superem as minhas expectativas. É isso que eu espero. Tomara. Acho que o nosso papel, mais do que idealizar, né, eventos, essas coisas, é realmente buscar o foco, que é o relacionamento com Deus, né, o secreto. Que as demais coisas vão caminhar do jeito que tem que ser. Isso aí a gente tem que aprofundar cada vez mais. Que é o mais importante, isso aí. Bom, eu acho que esse foi o nosso primeiro podcast. A gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado por ter vindo, por ter sido o nosso primeiro entrevistado. Foi um prazer. É isso aí. A próxima é a Viviane, a gente vai chamar para ela te dar o troco também. Não, ótimo, não tem problema não. Então, galera, muito obrigado para quem ficou até aqui com a gente. A gente vai deixar aqui na descrição nosso link do Instagram, da Unijovem, da igreja. A gente vai deixar também nosso canal de cortes, onde a gente vai pegar pequenos trechos aqui da nossa entrevista. Segue lá, tá bom? Ativa o sininho, as notificações. Sempre quis falar isso. Realizando sonhos. Tamo junto. Paz de Cristo. É isso aí. Valeu, galera. Abraço. Abraço.